Bem, boa noite. Hoje estamos dando continuidade ao nosso Grecos na Greve, né? É o nosso quarto encontro. Tem sido muito legal, muito proveitoso, né? Greve não é legal, mas tem sido interessante dentro de um processo de greve, né? Na luta dos três setores numa greve unificada na Universidade Pública Brasileira, por reposição orçamentária, por melhoria salarial, né? Por melhores condições de trabalho, né? Contra a precarização do trabalho. A gente tem tido oportunidade de discutir umas temáticas muito interessantes. Essas temáticas estão ficando gravadas, então quem quiser assistir é só procurar. Elas estão dentro da playlist Grecos na Greve. A gente primeiro falou sobre a questão do precariado, a partir do Ricardo Antunes, depois falamos dos Engenheiros do Caos, né? Depois um texto da Empoli, depois falamos do Guerras Híbridas, com um texto do Coríbico, e hoje, seguindo até uma sugestão de um participante, né, o Rafael Monteiro, aqui, a gente vai trabalhar o Gessé Souza a partir do que ele vai entender como a adaptação de uma guerra híbrida aqui no Brasil a partir de 2013, né, com os movimentos aqui no Brasil. Então, vamos discutir isso com calma, tá? Então, esse vai ser o caminho de hoje, e eu vou começar falando um pouco dele, do Gessé Souza, que é a metodologia que eu tenho feito em todos os nossos encontros. Primeiro falar um pouquinho do autor, depois falar um pouquinho, né, da obra em si, mais focalmente do que a gente vai discutir, tá? Bom, qual é o livro que a gente botou hoje para discutir? A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro, certo? É um livro que foi publicado pela Estação Brasil, editora do Rio de Janeiro, em 2020. É sempre importante lembrar que nesse Greco na Greve a gente está fazendo uma metodologia um pouco diferente que o Greco costuma fazer. A gente está usando textos que são textos que têm mais alcance, né? Menos acadêmicos, estrito sensu, e que circulam mais. E estamos fazendo uma metodologia em que eu apresento, eu faço essa fala inicial, que é a que está ficando gravada, depois a gente abre para o debate, tá? O Gessé Souza é sociólogo, né? Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília. Depois ele fez Sociologia, o mestrado na Universidade de Brasília e o doutorado na Alemanha. Ele é professor universitário na UNB, é pesquisador, enfim, nessa área das teorias sociais, né? E a ênfase dele mesmo está em torno dessas questões de desigualdade social, no caso brasileiro, tá? Ele é autor de vários livros, alguns que têm uma circulação, como eu falei, muito forte, é um autor que tem uma penetração para fora da academia estrito sensu. Eu listei alguns dos mais, né, que são mais celebrados. O de 2000, a modernização seletiva, depois a Ralé Brasileira, de 2009. Na Ralé Brasileira ele já começa a apresentar, né, a sua concepção de classe social no Brasil, que é, né, um pouco diferenciada. Depois a Radiografia do Golpe, de 2016. O Gessé participou diretamente, né? Ele foi presidente do IPEA, se eu não me engano, só confirmar aqui, em 2015, e saiu, né, desse cargo quando você tem o governo, exatamente, do IPEA em 2015, sai quando o Temer, né, assume pós-golpe em 2016. Então, ele tem uma reflexão em 2016, que ele vai continuar depois, né, em vários livros, inclusive nesse que a gente vai discutir, em que ele entende que há um processo de golpe contra o PT que vai culminar com o Lava Jato e a prisão do Lula e a eleição de Bolsonaro, enfim, tá? A gente vai falar um pouco disso. Então, a Radiografia do Golpe, ele está pensando isso em 2016. Depois ele publica A Elite do Atraso, 2017, que tem muita visibilidade, é um livro que coloca o Gessé Souza num certo lugar até midiático, né? Ele vai aparecer, vai dar muita entrevista, ok? E aí, na Elite do Atraso, está boa parte do seu argumento, que também está presente nesse livro, e que também coloca o Gessé Souza numa posição controversa, né? Algumas pessoas vão criticar, e ele vai ter adeptos e pessoas que discordam, e depois eu volto também a isso. Depois, em 2018, a Classe Média no Espelho, que ele vai pensar um pouco, né? Ele vai pensar essa classe média brasileira a partir também de um sistema classificatório, de uma tipologia ideal, né? Ele é um autor que tem uma influência de Bourdieu, de Weber forte, mas ao mesmo tempo ele é crítico a algumas coisas desses autores, né? Em 2020, ele lança
a guerra contra o Brasil, que é o que eu vou comentar mais aqui hoje, e em 2021, como o racismo criou o Brasil, certo? E aí ele vai trabalhar muito fortemente que a questão de classe aqui no Brasil está fortemente ligada à questão de racismo, mas ele amplia a ideia de racismo, isso fica claro, inclusive, no capítulo 1 desse livro que a gente colocou hoje para conversar, para além do que ele chama de racismo racial, o racismo do fenótipo, da cor, né? Ele tem uma outra teoria que também voltarei, tá? Então, para ele, a grande questão no Brasil, em termos políticos, em termos de poder, em termos de desigualdade social, é o ódio aos pobres, certo? Então, para ele, todas as outras alegações que a questão forte no Brasil seria o combate à corrupção, certo? Que aqui no Brasil a desigualdade social se dá pela herança portuguesa, porque somos patrimonialistas. Ele faz uma crítica contundente à obra de Sérgio Buarque de Holanda, né? Vou voltar a isso também. Para ele, isso tudo mascara, isso tudo é uma forma de manter uma perspectiva racista, de odiar e querer que os pobres se mantenham numa instância de dominados, tá? Então, o ódio aos pobres seria a principal herança da escravidão, estaria na fonte dos principais conflitos. E para ele, o ódio aos pobres está, inclusive, na prisão do Lula, no golpe contra Dilma, na Lava Jato, certo? Na eleição de Bolsonaro. Pegamos acontecimentos mais recentes, tá? Peguei também para apoiar a nossa conversa aqui uma entrevista que ele deu para a revista Cult em 2018, com o título de Intérpretes de um Brasil Só, foi publicada em 8 de maio de 2018, em que ele esclarece alguns dos pontos que eu estou trazendo aqui, tá? E como eu falei, ele faz uma crítica forte a alguns dos principais clássicos do Brasil, em especial a Sérgio Buarque de Holanda, Parsons também nos Estados Unidos, e a teoria do homem cordial, que o Sérgio Buarque vai desenvolver, né? E dizer que o que a gente tem nessas teorias é um tipo de racismo culturalista, em que você usa padrões de cultura para, de certa maneira, definir, né, qual seria o tipo daquele determinado povo, daquele determinado grupo social, e, com isso, criar uma relação dicotômica, hierárquica, comparativa, que justifica a dominação de um pelo outro, tá? Então, esse racismo culturalista de influência norte-americana, estadunidense, e para ele, de certa maneira, vai inspirar o Sérgio Buarque, cria uma dicotomia entre um certo modelo de padrão de cultura dos Estados Unidos, em que você teria, né, uma formação protestante, baseada no seu, né, processo colonizador. E aí você teria como atributos desse sujeito formado por esse processo colonizador o lugar da razão, da impessoalidade, da honestidade. E, em contrapartida, por exemplo, num polo periférico, né, países da América Latina, como o Brasil, por exemplo, em que a influência seria uma influência católica portuguesa, você teria como eixo formativo da cultura brasileira, e aí ele está criticando diretamente o Sérgio Buarque, na leitura que ele faz do Sérgio Buarque, a emoção, o patrimonialismo e, portanto, uma relação com o Estado corrupta, uma relação com o Estado em que você mistura os interesses privados com os interesses públicos, né? Interesses particularistas do seu grupo, da sua família, dos seus amigos, com a impessoalidade que o Estado burocrático deveria ter, deveria exigir, tá? E nessa lógica, né, equiparação de culturas tão diferenciadas, mas colocadas em comparação, você teria um polo mais positivo, mais avançado, que seria o parâmetro para se pensar o que seria o lugar, né, da positividade, da conduta honesta, da conduta de sucesso e da conduta desonesta, corrupta e, de certa maneira, que para ele alimenta um complexo de vira-lata no imaginário brasileiro, tá? E aí, por essa medida, os Estados Unidos seriam todos bons e o Brasil seria que aponta para a falta, né? E aí ele vai dizer, ele fala isso nessa entrevista, literalmente, mas ele vai falar isso de outras formas no texto, inclusive, que a gente leu e discutiu. Para ele, a corrupção é a maior mentira do Brasil. Não que ela não exista, mas quando você acaba colocando toda a questão em cima dos problemas brasileiros na corrupção do Estado, você, de certa forma, isso que ele aponta, você mascara, você tira o foco do lugar que, para ele, onde a corrupção deveria ser
mais pensada, que é o mercado. Ele fala que o grande problema é o mercado, a exploração dos sujeitos pelo mercado e a construção aí, né, de uma hierarquização onde determinados sujeitos são entendidos como piores, inferiores, por isso a ideia do racismo, e que, portanto, passíveis de exploração. Tá? No argumento da primeira parte do livro que a gente está falando, né, Guerra ao Brasil, deixa eu só voltar o título certinho, né, A Guerra contra o Brasil, né, na primeira parte desse livro, ele vai exatamente argumentar que você constitui, a primeira parte se chama A Construção da Ideologia do Imperialismo Informal Americano, né? Ele vai exatamente dizer que o que constrói, né, esse imperialismo não formalizado dos Estados Unidos, né, esse imperialismo que justifica que os Estados Unidos se sintam à vontade para mandar, para ordenar, né, para ser o guia dos demais países, é o que ele chama da atualização desse racismo. Ele fala de um racismo primordial, que você já teria, por exemplo, desde a Idade Média na Europa, em que as religiões seriam a base desse racismo primordial, tá? Depois, esse racismo primordial, que já justificaria ali a dominação de um grupo pelo outro a partir de critérios religiosos. Depois você teria o que ele chama de um racismo nacionalista e cientificista, principalmente na separação de sujeito-objeto e, portanto, na inferência de que alguns sujeitos são capazes de pensar o mundo, outros são inferiores e só podem ser pensados. E depois ele vai falar do racismo racial, quando isso encontra, né, um aporte na questão da cor da pele, dos fenótipos, e aí isso fica ancorado. E o que ele chama de racismo cultural. Tá? Em todos, vou voltar ao racismo cultural, você teria uma lógica dicotômica hierarquizada com desigualdade e dominação. Então, para ele, a grande questão do Brasil é uma desigualdade de classe que está associada à raça por uma questão aqui no Brasil, porque você tem uma herança da escravidão forte, mas que, para ele, abarcaria qualquer sujeito que pudesse ser classificado dicotomicamente nesse lugar do inferior. Por isso, para ele, você tem um ódio racial, né, racista, você tem um ódio racial, porque você tem um ódio ligado à cor da pele, mas você tem um ódio racista ligado a quem você considera que é inferior. E para ele, nesse lugar, está o pobre. Tá? Então, para ele, essa é a grande questão. Então, nessa primeira parte, ele vai argumentar isso que eu falei aqui e culmina essa primeira parte com o capítulo que eu sugeri que a gente lesse e conversasse aqui, que se chama A Guerra Híbrida, Ideias Envenenadas e Juízes Corruptos no Lugar de Bombas e Balas. Tá? Vou voltar a ele daqui a pouco, porque ele é o cerne da nossa explicação, só quero acabar de falar um pouco da lógica do livro, como eu tenho feito nas outras dinâmicas, né, de apresentação aqui. Depois dessa parte 1, que ele vai dizer como é que se constrói essa ideologia do imperialismo informal dos Estados Unidos e como é que ele interfere no Brasil nessa guerra híbrida, que é o ponto que a gente vai abordar, ele tem uma parte 2, que ele fala da elite colonizada brasileira e sua estratégia, a transformação do racismo em moralismo. Aí a questão que ele vai trabalhar fortemente é da corrupção, né? Essa questão moral, como isso vai justificar uma série de ações, né, em nome do combate à corrupção, e aí ele vai, né, atacar mais fortemente a visão que ele tem da Lava Jato, da ação, né, desses juízes. E aí ele vai ter umas partes, que é uma elite neocolonial sem projeto nacional, a formação do pacto racista e elitista contra o povo. Tá? Então, na parte 3, as metamorfoses do neoliberalismo, ele vai falar da guerra contra os pobres, a passagem desse formato para a guerra entre os pobres. E aí, para ele, é isso mesmo que vai fazer o processo das guerras híbridas, né? Vai instaurando no seio, no fulcro, né, no meio das pessoas, um ódio, né, contra todo aquele que você entende como sendo diferente de você. No caso brasileiro, a disputa, né, dicotômica entre os petistas e os boazinhos, né, os minions, né? Então, essa ideia, ou traduzindo, entre os patriotas e os comunistas, né? Ou entre os mortadelas e os coxinhas, não é isso? Então, assim, vários termos que foram usados, né, entre a galera de vermelho e a galera de verde e amarelo. Você começa a dicotomizar uma série de coisas, cores, símbolos, né, metáforas,
denominações para poder fazer com que pessoas que estão no mesmo extrato social, nenhum deles pertencendo à grande elite, passem a se odiar e a quererem a destruição, né, o aniquilamento do outro, tá? Aí, o capítulo seguinte, dentro dessa terceira parte, a gênese americana da destruição do sonho brasileiro, que aí ele entende, né, que isso vai ficar claro quando a gente fala das guerras híbridas, que a guerra híbrida movida aqui no Brasil a partir de 2013 destrói parte de um crescimento, de um projeto, né, de autonomização do Estado brasileiro e, por fim, a vertigem do racismo brasileiro, tá? Então, é onde ele chega na sua parte final, tá? A parte que a gente leu para agora faz uma ponte com os textos que a gente leu nas últimas semanas, tá? Tanto os Engenheiros do Caos quanto o texto das guerras híbridas, tá? Porque, na verdade, a concepção dele, que o que aconteceu aqui no Brasil a partir de 2013 foi isso, a instauração de uma situação de caos, permitindo que você efetuasse uma guerra híbrida, em que você vai fazer uma revolução colorida, né? Você vai instigar o ódio das pessoas umas contra as outras, vai manipular a informação até implicar num golpe, né? Um golpe sem bala, um golpe sem tiro, mas um golpe que se dá pela mentira e pelo legislativo, né? Pelo judiciário, legislativo também, mas principalmente como o poder do judiciário, tá? E então, para ele, o que você vai ter é um momento em que, nesse pós-2013 no Brasil, um momento que o poderio americano se une ao crime organizado para destruir a sociedade e o Estado brasileiro, tá? Então, para ele, é um conluio entre o crime organizado brasileiro, que aí envolve as milícias, inclusive, e o governo norte-americano, né, o poder norte-americano, para desestabilizar o Estado brasileiro, desestabilizar sua força e gerar, né, um controle sobre esse Estado, tá? Novamente, para ele, o que está sendo atendido é o interesse do mercado, é um projeto neoliberal, por isso que ele está falando, são as metamorfoses do neoliberalismo, isso que ele conclui, tá? Que é a destruição do sonho brasileiro. E aí ele vai explicar aos poucos que o que você tem no modelo de guerra híbrida que aconteceu no Brasil, no modelo que aconteceu no Brasil, você tem uma soma da produção do consentimento com o modelo das guerras híbridas. Aí eu vou explicar isso um pouquinho com calma e a gente vai discutir. Ele vai trabalhar muito a partir de alguns nomes da história da publicidade nos Estados Unidos, pessoas que tiveram um papel estratégico de pensar, né, como a propaganda nos Estados Unidos serviria para a política, serviria para os interesses do mercado, do Estado. Então, ele vai falando de uma série de sujeitos que vão pensando formatos de atuação nesse sentido, tá? Eu quero fazer uma observação aqui que eu acho interessante o que o Gessé Souza fala, mas a gente já tem no campo de comunicação reflexões um pouco mais complexas do que essa leitura muito, não vou dizer simplista, mas um pouco chapada mesmo, né? Do que seria o meio de comunicação de massa, como ele é quase uma teoria de agulha hipodérmica, sabe? Meio de comunicação de massa atua alienando o sujeito diretamente. Eu acho que hoje você tem um pouco mais de sofisticação. Não estou negando o papel que os meios de comunicação de massa têm na construção do imaginário, na ação da psicologia das massas. Não sou doida, tá? Só estou ponderando que alguns trechos do livro faz falta, como eu sou da área, né, da área da produção de reflexão sobre mídia, sobre comunicação, um pouco mais de leitura sobre as mediações, certo? Sobre as resistências, sobre as possibilidades diversas, sobre uma cultura das mídias, mais do que uma cultura de massa, enfim, tá? Mas só uma observação, tá? Mas, concretamente, o que ele mostra é que você tem nessa produção do consentimento, eu queria pegar um trechinho aqui, todo um esforço no campo da psicologia das massas para direcionar o imaginário, direcionar a maneira das pessoas se conduzirem. Peraí, deixa eu só pegar um trechinho que eu separei aqui. Que aí fica legal da gente ver. Peraí. Ele fala, por exemplo,
Espera aí, aqui. Depois eu corto lá, se tem pronto aqui. Ele vai pegar o Lippmann e o Bernays para mostrar como é que eles vão trabalhando, né? A propaganda pode conduzir a opinião pública, essa relação mesmo de formação de opinião pública, tá? O papel que ele teve, por exemplo, na configuração, né, de uma série de ações militaristas dos Estados Unidos, tá? Peraí. Vou ler um trechinho aqui, que ele está falando desse Bernays, ele fala assim, também nesse sentido, Bernays é um pioneiro. Ele antecipa um hábito, ou seja, uma forma de ser, sentir e ver o mundo de maneira peculiar e compartilhada, que se tornaria um modo de ser específico da nova elite funcional do capitalismo em todo o mundo. A, entre aspas, elite do cinismo, que irá comandar a política e os negócios americanos, encontra nesse hábito compartilhado o segredo do perfeito entendimento que sequer precisa ser mediado por palavras. Como veremos, essa identidade afetiva profunda e compartilhada que tornará possíveis também as alianças imediatas de aventureiros de países periféricos, como Bolsonaro, Moro e Guedes, com a elite metropolitana americana. Um tipo de comunicação baseado na expoliação dos feitos de tolos, entre aspas, em todas as esferas da vida em escala mundial. Ele cita aqui uma entrevista que esse Bernays dá, em que ele vai contando que ele não pagava pelo motorista porque ele explorava uma pessoa diariamente, de certa maneira ele se orgulha dessa exploração. Tá? Então ele está falando isso, que é uma elite cínica que vai se orgulhar, inclusive, de como que ela explora os sujeitos. Tá? Aí eu quero ler esse texto que eu falei aqui. Tá? Para entendermos essa história, é fundamental estabelecer a conexão entre a produção de consentimento, de Bernays, e o conceito de guerra híbrida, utilizado por Coríbico. O termo guerra híbrida se refere a um desdobramento da estratégia de guerra indireta por parte dos Estados Unidos. Tá? Aquilo que a gente também já falou semana passada, tá? Seria um desdobramento do que se convencionou chamar de guerra indireta. Trata-se de mais um meio de dominação geopolítica num mundo que caminha para um novo contexto de multipolaridade. Ainda que os Estados Unidos sejam a maior potência militar do globo em termos de armas convencionais, a paridade nuclear com a Rússia mostra que a capacidade de ditar unilateralmente as regras do planeta inteiro, em virtude do seu poderio militar, tem seus limites. Além disso, os custos de uma guerra tradicional, inclusive de seus efeitos colaterais, envolvem riscos que são muito altos para os tomadores de decisão. Então, a aposta é como interferir num país de maneira a atender os interesses que você teria, no caso dos Estados Unidos, mas sem ter custos muito altos, né? Sem ter que se expor tanto em termos de militarização. Então, o caminho para ele é exatamente você explorar o que ele vai falar, é a passagem da guerra direta, que envolve a invasão de um país soberano para a guerra indireta, que procura desestabilizar por diversos meios o país em questão. É isso que o autor denomina guerra híbrida. Tá? Afinal, é muito melhor desestabilizar um país à distância sem sequer ser notado, como se tratasse de uma rebelião espontânea, com a aura de movimento democrático, usando para isso as novas armas da internet, e não mais bombas que matam civis, crianças e mulheres. Esse é o melhor dos mundos para uma potência imperialista. Tá? Então, ele está argumentando que o custo, inclusive moral, é muito menor, porque parece que é um movimento espontâneo. Tá? E o argumento dele é que no Brasil não se tratou de um movimento espontâneo, se trata de uma afinação, né, entre os interesses do mercado dos Estados Unidos com o que ele chama de uma facção criminosa no Brasil, que envolve o judiciário, envolve o executivo, o legislativo, né, em torno do que você vai montar aí de novo Estado, tá? Aí ele fala assim, seguindo ainda na ideia da guerra híbrida, do que aconteceu, tá? Obviamente, as duas estratégias sempre conviveram em qualquer conflito internacional. Mais ainda, né, a guerra psicológica é utilizada como parte da guerra convencional desde tempos imemoriais. Ele está falando de fazer uma guerra psicológica e uma guerra de fato, né, vamos dizer assim. A novidade é que os Estados Unidos a transformaram numa ciência tão importante e mortal que a guerra convencional passou a ser um recurso pouco provável de última instância. Aliás, o investimento na primeira forma de guerra psicológica passa a ser inversamente proporcional aos investimentos na segunda forma, do arsenal bélico.
é esse fato fundamental que tem que ser compreendido e combinado com a ciência racista, que analisamos mais atrás, também fomentada pelo Departamento de Estado para legitimar o imperialismo informal americano. Vou parar aqui para a gente poder continuar discutindo, mas o argumento dele é que há uma escalada que vai da descoberta do pré-sal, em 2007, né, 2008, a espionagem do governo, aos movimentos de 2013, aos movimentos contra a Copa, certo? Ao golpe contra Dilma, a ascensão de Temer e depois a ascensão de Bolsonaro, a prisão de Lula e a ascensão de Bolsonaro como parte desse pacote, tá? E, para isso, na análise dele, é um papel importantíssimo da Rede Globo, esse braço aí, né, do mercado e dessa ação, tá? Que vai, de certa maneira, inclusive ele fala que a Globo consegue escapar depois, né, da queda da Lava Jato, né, de Moro, da Lava Jato, mas que ela tem um papel fundamental, ok? E ele também conta nesse capítulo que todo o processo, inclusive, da prisão de Lula foi, de certa maneira, testado antes, num episódio com o senador do Alasca, Ted Stevens, que tem modelos muito parecidos com o que aconteceu com Lula aqui no Brasil. Isso são argumentos dele, tá? Então, só para fechar, para a gente partir para o debate e eu encerrar aqui, qual é o argumento central do Gessé Souza? O que aconteceu no Brasil é parte de um processo mundial e o Brasil foi, né, um alvo associado à expansão do mercado neoliberal, associado a um projeto imperialista norte-americano que implica no imperialismo informal, porque ele não se dá pelas invasões diretas e uma guerra tradicional, ele se dá através de uma estratégia de gerar consentimento, né, com muito uso da propaganda, muito uso de estratégias de opinião pública, formatação de opinião pública, e aí, para isso, os meios de comunicação são fundamentais, e o modelo das guerras híbridas, tá? Que é você criar a impressão de que você tem revoluções espontâneas, mas que são, de certa maneira, alimentadas por esse processo, e que culminem com um golpe de Estado ou uma reforma de Estado, enfim, para você colocar pessoas alinhadas com os interesses daquele governo, tá? Então, para ele vai analisar exatamente esse processo. E, para ele, isso só é possível aqui no Brasil, porque, inclusive, na concepção dele, as próprias esquerdas partilham um pouco dessa impressão, né, ou desse olhar formativo que vem via Sérgio Buarque, via Raimundo Faoro e outros que ele vai analisar, de que o Brasil seria num polo oposto dos norte-americanos no sentido da emoção, da corrupção, né, do patrimonialismo. Então, para ele, essa ideologia do homem cordial, do patrimonialismo, sustenta esse racismo que contamina, inclusive, a esquerda e que justifica uma parte da ação moral contra o povo brasileiro, mesmo quando isso fere os direitos de soberania, porque, em tese, é uma luta contra a corrupção, e moralmente ninguém iria se opor. Ele fala que, na verdade, o que você tem aí é a corrupção servindo como desculpa, como álibi, como aval, portanto, uma questão racista, para manter a dominação e sustentar o que ele chama do problema do Brasil, que é o ódio aos pobres, e a manutenção desse estado de desigualdade de classes e de opressão. É isso, em grosso modo. Vamos agora discutir um pouco e voltamos semana que vem com mais um tema. Depois vamos divulgar, pretendemos voltar um pouco à discussão do precariado, mas está sendo bom para a gente pensando várias coisas, tá? Obrigada a todo mundo que está aqui e vamos em frente.